todos! Aqui é a professora Jéssica. Tudo bem com vocês? Nessa aula, eu trago um resumo sobre antropologia da educação, tópico lá da parte específica da formação em pedagogia para a prova nacional docente. Antes de mais nada, se você é novo ou nova aqui no canal, inscreva-se, deixe o seu like e compartilhe o vídeo para o conhecimento chegar a mais pessoas. Portanto, nessa aula eu vou explicar o que é antropologia da educação, um tema da parte específica, da formação pedagógica, mas está presente também no dia a dia da escola, na sala de aula e nas interações que temos com os estudantes. E como a antropologia da educação pode ser cobrada aqui na prova nacional docente, principalmente compreender a questão da cultura, diversidade, desigualdades junto com a educação. Então vamos lá para o resumo? Objetivo da aula: compreender como a antropologia contribui para o entendimento da educação, destacando os conceitos, os métodos e o lugar das diferentes culturas nos processos educativos. De forma prática, a gente vai diferenciar antropologia geral e antropologia da educação, conhecer os principais autores e conceitos, perceber como a cultura influencia os processos educativos e relacionar a antropologia com as desigualdades sociais. Um exemplo, pensando numa turma de 5º ano em que os alunos vieram, por exemplo, do Nordeste, outros do Sul, ou até mesmo de outros países, como Haiti, Bolívia, cada um traz um sotaque, expressões e costumes diferentes. Se o professor ignora isso, ele tenta padronizar todo mundo, a turma, a sala, perde uma riqueza cultural enorme. Mas se ele usa essa diversidade como recurso pedagógico, a aula fica mais diversificada e acolhedora. Isso é antropologia aplicada à educação. Ou seja, antropologia nada mais é do que o estudo de como a cultura influencia na educação e como a cultura precisa ser valorizada e ser a nossa aliada dentro de sala de aula. Panorama histórico do diálogo entre antropologia e educação. No século XIX, a antropologia surgiu como ciência voltada ao estudo das sociedades exóticas, ou seja, todas as culturas que não eram eurocêntricas, não vieram da Europa, não eram dos brancos, e sim a cultura asiática, a cultura africana, a cultura dos povos das Américas, tudo que era fora da Europa era considerado exótico. E isso é uma palavra mais bonita, porque geralmente naqueles tempos era algo bem taxativo, preconceituoso e até mesmo com muitos estereotipos. A educação não era foco central da antropologia clássica, pois era vista como prática e a antropologia como ciência, e isso gerou distanciamentos. O diálogo entre educação e antropologia começa a se fortalecer com autores como Franz Boas, Margaret Mead e tá junto aqui, mas é a Ruth Benedict. Franz Boas rompe com o pensamento evolucionista e introduz o relativismo cultural. É considerado um marco no culturalismo, pois ele defendia o estudo das culturas em seus próprios termos, sem hierarquias. Portanto, acreditava-se que não existia uma cultura melhor do que a outra, como naquela época, que só a cultura europeia era melhor, era superior, e o resto, as exóticas, estavam abaixo das culturas eurocêntricas. E nisso podemos pensar, como exemplo, um estudante indígena que chega em uma escola urbana. O olhar etnocêntrico pode dizer: ele precisa se adaptar ao nosso jeito, mas o olhar inspirado em Boas diria: essa cultura tem valor próprio e precisamos respeitá-la dentro da escola. Ou seja, a nossa cultura urbana não é a melhor do que a cultura daquele povo, que aquele estudante indígena
pertence. Pensando também nas teorias de Margaret Mead, nos mostra que aprender não acontece só dentro da sala de aula. Da mesma forma, quando um aluno aprende a tocar violão com o tio ou a cozinhar com a avó, com aquele caderninho de receitas passado de geração para geração. Isso também é educação. A educação não acontece só nos espaços formais, na escola tradicional. Portanto, a educação ela não acontece só na sua forma formal, ou seja, na escola tradicional. Acontece no cotidiano, nas experiências vividas do estudante, não só dentro como fora da escola. Panorama histórico do diálogo entre antropologia e educação. Margaret Mead estudou educação informal em contextos tribais, mostrando que há múltiplas formas de aprender e ensinar, abrindo espaço para pensar a aprendizagem fora da escola, como no exemplo que eu dei agora há pouco. Estudou as infâncias em diferentes culturas, ou seja, as infâncias não são iguais. Cada infância é diferente dependendo do seu contexto social e cultural que a criança está inserida. Ruth Benedicts destacou padrões culturais distintos e suas formas de organização da vida social, bem como padrões de personalidade. Agora, vamos falar sobre os conceitos fundamentais da antropologia da educação. É importante você decorar os conceitos, pois geralmente é o que mais é cobrado aí nas provas e pode ser cobrado aí na PND. Primeiro, cultura, conjunto de saberes, práticas, linguagens e valores compartilhados socialmente. A cultura é produzida e reproduzida continuamente, ou seja, não é algo fixo. A cultura, por mais que seja tradicional, ela sempre passa por mudanças, ou seja, vou dar como exemplo os povos indígenas. Devido também à colonização, à expansão do espaço urbano, é claro, alguns povos tentam manter ao máximo suas tradições, mas é indiscutível que a urbanização acaba assim influenciando, nem que seja pouco, aquela cultura indígena ou aqueles povos quilombolas, por exemplo. Etnicocentrismo, visão que considera a própria cultura como referência universal, como o exemplo que eu dei lá no século XIX, no qual o eurocentrismo era considerado a cultura dominante, a melhor cultura, o que está ali em primeiro lugar. Isso gera preconceito e exclusão, portanto, não existe uma cultura étnica melhor do que a outra. Relativismo cultural, ideia de que nenhuma cultura é superior à outra. Cada grupo deve ser compreendido em seus próprios termos e valores. Se opõe ao etnocentrismo, que julga o outro a partir da própria cultura. Então, etnocentrismo é uma visão preconceituosa e elitista da cultura, e o relativismo cultural respeita todas as culturas, e todas têm a sua importância igual, não existe uma cultura melhor do que a outra. Alteridade, capacidade de reconhecer o outro como diferente, sem julgá-lo com base em valores próprios, ou seja, eu tenho a minha cultura e a minha cultura envolve uma certa religião, um exemplo. Mas eu tenho que respeitar e reconhecer aquela cultura que envolve uma religião que é totalmente diferente da minha. Não é que eu vou agora me envolver naquela cultura ou naquela religião, mas eu tenho que respeitá-la, mesmo tendo as minhas crenças e os meus valores próprios. Os meus valores não podem ultrapassarem a cultura, o direito de acreditar, de ter as suas tradições do outro. Socialização, processo de inserção do sujeito na cultura, ou seja, a escola muitas vezes é o único espaço que aquele estudante vai ter a oportunidade de conhecer outras culturas além daquela que ele está inserido em seu território. Aculturação, transformação cultural resultante do contato entre grupos distintos,
processos através dos quais aprendemos as normas e valores de um grupo. E isso muito acontece na socialização, seja na escola, nas ruas, nas manifestações culturais, enfim. Educação formal ocorre em instituições de ensino com conteúdos definidos, português, matemática, história, geografia, enfim, currículos, professores e avaliações. Já a educação não formal ocorre fora do sistema formal de ensino, em atividades organizadas como cursos livres e workshops, mas não quer dizer que não tem um planejamento, que não tem uma intencionalidade. Educação informal ocorre no dia a dia por meio da interação com o ambiente e com outras pessoas. Etnografia, método de pesquisa qualitativo, que observa e escuta as pessoas em seu contexto. É usada para entender as práticas educativas formais e informais, ou seja, da escuta ativa a todas as pessoas e culturas, sem julgamentos. Educação como construção cultural. Toda educação é atravessada pela cultura, não se aprende só na escola. Há educação informal e não formal, ou seja, precisamos valorizar as experiências, a carga que o estudante traz consigo nas suas vivências fora da escola e envolvê-las dentro do ensino dos conteúdos definidos e currículos e afins da educação formal. A antropologia da educação no Brasil é um campo ainda em consolidação, mas com contribuições cada vez mais relevantes para o debate sobre diversidade, educação emancipatória e formação docente. Seu desenvolvimento se intensifica a partir da implementação de legislações como a Lei 10.639 de 2003 e 11.645 de 2008, que tornam obrigatório o ensino da história e cultura afro-brasileira, africana e indígena, exigindo uma formação docente atenta à pluralidade cultural. Um exemplo prático disso, um professor de história pode organizar um projeto sobre cultura afro-brasileira, incluindo músicas, danças, religiões de matrizes africanas. Assim, ele valoriza identidades que muitas vezes são invisibilizadas. Além disso, as diretrizes curriculares nacionais reforçam a importância de uma educação inclusiva e contextualizada. Em vez de usar apenas livros didáticos padronizados, que sempre tem aquelas ilustrações, fotos do negro ou como é escravizado, ou em profissões como, por exemplo, de serviços e nunca como médico, como engenheiro, como empresário, o professor pode trazer histórias locais, narrativas da comunidade e trabalhar isso em sala de aula, principalmente se você está numa comunidade, por exemplo, onde eu trabalho, no bairro tem uma reserva indígena. Então, por que não trabalhar junto com essa reserva, trazendo histórias dos povos indígenas, ou se for uma reserva quilombola, enfim. É importante pensar a antropologia como ferramenta de compreensão das práticas pedagógicas, da cultura escolar e das relações de poder presentes no cotidiano escolar. Portanto, a escola não é neutra, ela reproduz, resiste e pode transformar as desigualdades. A etnografia contribui para compreender a realidade escolar de forma contextualizada, indo além da superficialidade das políticas educacionais padronizadas, ou seja, precisamos avaliar as interações sociais e culturais dos estudantes dentro do espaço escolar. É problemática a apropriação superficial de conceitos antropológicos da formação docente, que muitas vezes não leva em conta a profundidade da cultura como mediação política e histórica. A educação no Brasil exige um olhar que considere as condições históricas, étnico-raciais, culturais e regionais, e a antropologia da educação fornece ferramentas valiosas para essa compreensão. E um exemplo de uma escola não neutra é trabalhar com temas transversais como
relações étnico-raciais, gênero e sexualidade, povos indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais, cultura escolar e produção de desigualdades. E também temos que ter cuidado que muitas vezes confundimos indisciplina, falta de educação, com a cultura daquele estudante. Por exemplo, um aluno que fala alto pode ser visto como mal-criado, mas às vezes é apenas o jeito de se comunicar. O professor que entende isso evita punições injustas e promove a inclusão. E até mesmo trabalho sobre as palavras, as gírias daquela cultura, daquele estudante, e trabalhar isso também em sala de aula, por que não? E voltando no que eu já havia falado com vocês, trabalhar temas transversais é importante na questão da valorização das culturas, trabalhar a relação étnico-racial, que já é obrigatória por lei, gênero, sexualidade. Eu não estou falando aqui de orientação sexual, nada disso, mas sim para combater o machismo, as hierarquias de gênero dentro da sociedade, enfim. Povos indígenas, quilombolas, comunidades tradicionais, a cultura escolar e produção de desigualdades, desigualdade simbólica, violência e exclusão na escola, que muitas vezes são os principais motivos da evasão escolar. Etnografia e trabalho de campo. A etnografia é um método por excelência da antropologia que envolve observação participante, entrevistas, diários de campo. Ela busca compreender os sentidos atribuídos pelas pessoas à sua experiência. Exemplo, etnografias escolares mostram como regras escolares podem reforçar as desigualdades de vez de promover a equidade, ou seja, a justiça social para alcançar a igualdade. Antropologia e educação escolar. A escola é, acima de tudo, uma instituição cultural. Carrega, produz e reproduz valores, normas, hábitos, crenças e formas de ver o mundo. É lógico, isso é inegável. Por isso, ela tem um papel central na formação das identidades sociais, individuais e coletivas. Nesse mesmo espaço, que tantas vezes reforça padrões e desigualdades, também pode ser um território de resistência, de reinvenção e de transformação. Dentro da escola, há disputas simbólicas, encontros de saberes e possibilidades reais de mudança social. É ali que tradições podem ser ressignificadas. Não vai mudar totalmente, mas terá alterações, pois a cultura não é fixo, ela sempre está em movimento. E novas narrativas podem surgir. Nesse cenário, os profissionais da educação se destacam como agentes culturais fundamentais. A forma como o educador planeja, ensina, escuta e interage pode tanto reproduzir desigualdades quanto questioná-las e transformá-las. Assumir esse olhar antropológico é compreender que ensinar também é mediar culturas e reconhecer o potencial da escola como um espaço de construção coletiva de sentidos. Um exemplo, eu trabalho na educação infantil e já muito pequenos as crianças têm uma visão de gênero e de machismo, que existe brinquedo só para menina, só para menino, brincadeira para um, brincadeira para outro. E eu sempre trabalho essa questão com eles, que não existe isso. Porque já nas brincadeiras simbólicas já existe um padrão de que um gênero está em cima e o outro está embaixo. E não é bem assim. E a partir do nosso olhar como educador, no planejamento do dia a dia, das brincadeiras e materialidades, conseguimos dar uma outra visão para as crianças e ter uma ressignificação dessa cultura, vamos dizer, tradicional, quando a gente fala das questões de gênero. Quando o educador acolhe a diversidade e valoriza os saberes de seus alunos, ele está praticando uma educação comprometida com a equidade, a justiça e o reconhecimento. E uma dica na hora da sua prova da PND é quando aparecer uma questão com palavras como cultura, pluralidade, diferenças culturais, valores, comunidade escolar, pense no olhar antropológico, ou seja, o estudo da cultura
dentro da educação, como a cultura influencia a educação. E concluindo o resumo, a antropologia amplia a nossa compreensão do que é educar e nos mostra que a cultura não é um obstáculo, é um ponto de partida. A antropologia da educação nos ajuda a pensar sobre conflito entre culturas familiares e cultura escolar, práticas pedagógicas que ignoram a diversidade, dificuldades de comunicação entre escola e comunidade, amplia a nossa compreensão sobre o processo educativo, aproximando saberes, respeitando diferenças e construindo pontes entre escola e cultura. Sua contribuição vai além da teoria, é uma ferramenta para repensar a prática docente em contextos reais. Para encerrar, a antropologia mostra que educar é, antes de tudo, um ato cultural. Numa escola rural, por exemplo, os alunos podem faltar às aulas porque ajudam na colheita. Um olhar antropológico não vai julgar como desinteresse, mas sim entender a realidade e adaptar o calendário escolar, que inclusive é previsto em lei. Então, se você é educador, é preciso ter um olhar antropológico para transformar a sala de aula em um espaço que promova a equidade, o reconhecimento e o respeito para todas as culturas, beleza? E para você que está se preparando para a Prova Nacional Docente, eu tenho a minha apostila para os pedagogos, tanto da parte da formação geral docente quanto da parte específica, valor R$ 30 em PDF, como também meu curso de discursiva, curso online, específica para a questão discursiva, valor R$ 50. Vão ficar aqui os links lá do site da Hotmart para você adquirir, como também o link do curso completo, tanto da parte da formação geral, quanto da parte específica para pedagogos, do Já Passei Educação. Com o link que vai ficar na descrição do vídeo, você ainda tem 15% de desconto. Bom, eu espero ter ajudado. Até a próxima. Tchau!